Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Tudo bem com vocês? Olá, Cris. Olá, Kátia Gaia. É um enorme estar contigo toda quarta-feira aqui na NET, Canal 3, TV Grande ABC, pessoal. Plugadinho aí, hein? Fica aí que tem um assunto interessantíssimo aqui hoje. É verdade, Cris, e logo nós teremos também novidades aqui na TV para vocês. É só vocês aguardarem que tem muita coisa boa, com certeza. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso convidado, tá bom? E sobre a pauta dele. Por que a presença dos extraterrestres? Eles estão presentes na Terra? De onde vêm? O que fazem na fase atual da Terra? Estas e muitas outras perguntas serão respondidas por quem, Cris? Ronaldo Monteiro, é tecnólogo, né? E também é pesquisador da área de ufologia. Já há muitos anos, né, Ronaldo? É, perfeito. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. É uma honra enorme estar contigo, viu, Ronaldo? E também, muito obrigado, viu? Sabe que você é muito bem-vindo. Você é um queridão da gente. Há muitos anos estava conosco no Grupo Cron, né? Isso é verdade. E hoje veio aí compartilhar informações importantíssimas aí com todos nós. Perfeito. Ronaldo, o que os extraterrestres, né, estão fazendo em nosso planeta? Fala com o nosso internauta. Bem, é o seguinte, primeiramente, muito obrigado, Cris, né? E gostaria também de agradecer as pessoas que fazem parte do Amplie Sua Consciência, que é o nosso grupo de estudos, né? Já está nessa seara aí já há alguns anos. Maravilha. Foi nesse momento que eu conheci a Cris. E dentro dessas pesquisas que nós realizamos, até por uma série de conteúdos na internet ou fora da internet, a conclusão é o seguinte: os extras, existem duas vertentes, né? Os extras que a gente chama de positivos, ou do bem, né? E os extras que são os negativos, que vamos colocar do mal, tá? Então, como a população terrestre, nós temos os dois lados, né? Sem dúvida. Então, os extraterrestres têm essa turma do bem, que vem ajudando o planeta já há milhões de anos, tá? Tanto na evolução dos seres humanos na Terra, como também o despertar das consciências. Então, nós estamos numa época de mudanças planetárias, né? O nosso universo está passando por uma nova fase de novas vibrações e energias, e esses extras positivos estão nos apoiando para fazer essa transição de uma maneira melhor. Mas o principal objetivo que ocorreu há muitos anos atrás, nós estamos falando dos anos 50, tá? Então teve a Primeira Guerra Mundial, né? Que já houve esse movimento por parte dos nossos irmãos maiores, que são os extraterrestres, para que pudesse conduzir a humanidade, que eles não brincassem muito com fogo, e nesse caso, artefatos nucleares, tá? Então, essa maior presença extraterrestre no planeta é por conta dessa questão de nós começarmos a atuar na guerra atômica, né? E que isso poderá provocar uma situação muito difícil, tanto para o planeta como ao redor do planeta. Sem dúvida nenhuma. E nós estamos vendo hoje isso acontecer claramente. Claramente, né? Exatamente. E eles atuam sob um comando único? É o seguinte, os que mais são conhecidos, né, que é a Fraternidade Branca, né, e a Federação Galáctica. Então, tem outros comandos que atuam nesse trabalho. Aliás, são vários tipos de seres aí que atuam com o planeta, seres, inclusive intraterrenos, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, tem os extraterrestres, tem os intraterrenos, tem tipos de seres que são feitos só apenas de energia, enfim. Todo esse conjunto de irmãos maiores estão nos apoiando para que a gente tenha realmente uma situação mais confortável em relação a essas mudanças que estão acontecendo no planeta. Talvez vocês tenham percebido, por exemplo, atualmente, que as mudanças climáticas elas são muito fortes. Concorda comigo? Então, existe também um controle a partir desses nossos irmãos maiores, irmãos siderais, para que as coisas não aconteçam num volume e numa intensidade mais forte, né? Porque existem outros comandos superiores que nos dão esse alento, esse apoio, para que a gente não sinta muito essa mudança. E mesmo assim, nós estamos enfrentando uma série de fatores climáticos que são realmente uma surpresa para a gente, né? 3 furacões ao mesmo tempo. 300 km por hora. 300 km por hora. Essa questão, por exemplo, tremores de terras no mundo inteiro. Sim. Inclusive, não é uma profecia, mas isso também vai ocorrer aqui no Brasil. Tá? Vai para a partir da zona litorânea e vai passar por São Paulo. Tá? Mas isso a gente fala de um outro momento, em uma outra oportunidade. Mas é isso. Eu fiz essa previsão. Você fez a previsão, né, Kátia? Ok. Ronaldo, qual o papel dos extraterrestres nesta atual transição planetária? Pois é. Assim, existem alguns papéis, né? Então, um desses papéis é olhar para a natureza, né? Conter um pouco essas transformações
que afetam diretamente a natureza e para que essa natureza não agrida os seres que habitam a Terra, né? Então, eles estão trabalhando muito nisso. E também tem um outro fator que é o externo, né? Então, são bólidos rochosos, né? São cometas, enfim. São essas rochas que chegam muito próximo do nosso planeta e que eles também, para não provocar uma situação talvez mais forte dentro da humanidade, eles afastam ou eliminam esses cometas, enfim. Inclusive, nós tivemos uma experiência na Rússia, né? Que houve uma aproximação muito perigosa. E aí foi eliminado essa rocha e houve até uma certa alvoroço na Rússia porque quebraram janelas, enfim. Isso tem muito na internet, tá? Tudo que a gente está falando aqui... Foi um disco voador que... Exatamente, raio, foi né? uma nave espacial, né? Um equipamento super moderno que conseguiu conter essa rocha que poderia ter provocado uma situação bem grave no planeta, tá? Então, esses dois fatores e também eles estão fazendo um trabalho muito interessante que é a transmigração de seres, vamos colocar negativos, né? Isso. Ele é em massa? São para outros planetas? Como que está acontecendo? É assim, ó. Talvez você já tenha ouvido falar de naves-mães, né? Sim. São aquelas naves que têm aproximadamente 300 quilômetros de diâmetro. São naves gigantescas, tá? Que vêm fazendo dois trabalhos. Transportando esses seres negativos, principalmente, né? Que uma fase desse transporte é a Lua, não sei se vocês sabem, mas a Lua é um ambiente que é utilizado como um cárcere momentâneo, né, antes desses seres serem transmigrados para outros planetas, tá? Então, uma parte vai para essas naves, há uma ambientação desses seres nessas naves, e aí, a partir do momento é feita uma triagem na Lua, e daí eles são transferidos para outros orbes, onde as energias são mais compatíveis. Só para explicar para o nosso internauta, esse transporte é um transporte extrafísico, ou é físico? Porque esses seres que estão sendo transportados, eles vão de forma extrafísica. Não? Sim, existem os dois tipos de transportes, tanto que, não sei se vocês verificaram, mas muitas pessoas estão sumindo no planeta, né? 200 milhões ao ano. 200 milhões ao ano, é uma quantidade muito grande, e todo mundo se pergunta o que está acontecendo, porque não há nenhum tipo de rastro, não há nenhum tipo de evidência de como isso aconteceu, né? Então, parte dessa população, por merecimento, por questão vibratória, frequência, eles também são transportados em corpos físicos, mas em sua maioria é no corpo extrafísico, tá? Então é feito esse transporte e aí faz todo esse processo que eu comentei há pouco. Correto. Muito bem. Os extraterrestres, eles estão atuando juntos ao plano extrafísico, ajudando nas cidades astrais? Sim, esse é um tema bem interessante, né? As pessoas tem uma ideia de seres fora do planeta. Mas se a gente falar de extraterrestres, nós também somos extraterrestres, porque nós estamos dentro do planeta. Tá certo? Então, o que acontece? Existe uma população que habita o interior da Terra, tá? Se você olhar lá para o Júlio Verne, né, toda aquela história que é uma ficção, mas ele teve essas experiências através de projeções astrais, né? Porque alguns seres aqui no planeta, né, Edward Cayce, enfim, tantas pessoas que começaram a desenvolver essa parte consciencial, o que acontece? Eles tinham um lance de dormir, né, um sono profundo, nada mais é que uma projeção, onde essas pessoas exploraram, né, essas habitações de dentro da Terra e trouxeram essas informações a público. Mas o mais importante existem os intraterrenos, né, físicos, que também estão nos apoiando nessa transição planetária. Coisa que as pessoas não têm muita informação. Mas depois eu passo um site bem interessante que é o Extras e Intras, que tem uma vasta informação sobre esses seres, inclusive livros gratuitos para download, ok? Ronaldo, os extraterrestres, os intraterrestres, eles estão monitorando as nossas ações aqui na Terra que podem resultar, né, no acionamento dessas bombas nucleares ou não? Totalmente, 100%. Porque se não fosse isso, a Terra já teria sido dizimada, já teria sido destruída, porque somos crianças, né? Nós somos seres, do ponto de vista sideral, né, estelar, nós ainda estamos engatinhando na parte consciencial. Então a gente não tem muita noção do fogo e do perigo que a gente está mexendo, né? Então, como são irmãos maiores, têm uma alta capacidade de discernimento, eles vêm nos ajudando, né? Olha, não façam isso. Ou isso não diretamente, mas conduzem as nossas vidas para que a gente cometa menos erros, vamos colocar dessa maneira. Então, a questão sim, artefatos nucleares é uma coisa perigosa e ele afeta o universo. Então não é uma questão de terra, não. Por isso que da presença deles cada vez maior e
só para vocês terem uma ideia, são 10 milhões de avistamentos até hoje, tá? Dessa nova era, tá? Da era da informação, né? Rádio, né? Que George Orwell fez até aquela brincadeira do rádio, não sei se vocês lembram disso. Sim. Então, essa parte dessa nova era, as informações repassadas para a gente, são 10 milhões de avistamentos. Então, você que não acredita ainda em naves espaciais, em UFOs ou de seres de outros planetas, é bom você pensar um pouco, né? 10 milhões de avistamentos é muito, não é? E pesquise, né? Tá na internet. Pesquise, tá tudo aí à disposição das pessoas. Não né? acredite na gente, faça a sua Não própria acredite na gente, pesquisa. exatamente. Bem, nós estamos vendo aí casos aí muito graves sobre o que você disse do armamento. Perfeito. Né? Eles vão interferir aí nos governos ou já estão? Não é uma questão de guerra, né? Então, eles conseguem interferir, mas nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, né? Então, assim, a gente também tem as nossas decisões, né? Então, eles estão ajudando, né? Eles estão apoiando, só que no final das contas é uma decisão nossa, né? Então, os governos, os governantes, enfim, eles têm que tomar uma decisão para que a gente possa se manter na paz. Mas não é o que a gente está vendo, né? Então, vamos falar das evidências. A gente tem notado... Guerras dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro, exatamente. Para os donos, né? Principalmente para os donos das indústrias armamentistas. Perfeito. Né? Então, só para colocar nesse tema, os Estados Unidos, a maior produção que ele tem é de armamentos, correto? Sim. Então, eles estourou a bolha, eles tiveram várias crises aí internas, que não é noticiada, evidentemente, mas essa crise fez com que eles fizessem, por exemplo, aquele projeto do 11 de setembro, temas que já foi discutido aqui no Enigmas, né? Então, o 11 de setembro foi para reaquecer esse mercado, para que eles pudessem entrar nos quintais, que são os países, e pudessem abastecê-los de armamentos, né? Então, isso foi muito rentável, né? Então, todos esses processos que acontecem no planeta, não só os Estados Unidos, a Rússia, enfim, os grandes países como China, eles fazem todo esse jogo, né? De, tipo assim, vamos falar de paz, mas deixa eu armar esses outros aqui, porque eles compram as minhas armas. Isso acontece, inclusive, no Oriente Médio, né? Sem dúvida, quem municia lá é a Rússia. Então, nós temos que ficar atentos às notícias que estão acontecendo neste momento. Ronaldo, uma pergunta. Você falando assim, parece que nós estamos aí sobre um comando muito negativo. Nós somos reféns de um comando negativo chamado governo oculto. Como é que você vê isso? O que acontece é o seguinte, como eu falei inicialmente, nós temos aí os seres, né, dessas casas siderais, que existem os positivos e os negativos. Falando dos negativos, que são os reptilianos, que a gente pode falar aqui, ou os cinzas negativos, porque nós temos sempre os dois lados. Mas esses seres já há muito tempo vêm controlando a humanidade através do medo, tá? Então, esse controle que eles fazem com a gente é por dois motivos. O primeiro deles é para consumir energia, porque eles precisam da nossa energia humana, né? E não só a energia vibratória, a energia consumo de carne humana, os reptilianos, tá? Então, eles têm aí a formação deles biológicas a partir de répteis, né? Então, até teve a Batalha Final, né? Teve um filme falando sobre isso. Que a ficção, aqui a gente pode falar isso, né? É a realidade, tá? E ao contrário é a ficção. Então, nós vivemos uma ficção em coisas que aparentemente parece que não existem, mas elas são verdadeiras. Então os reptilianos se alimentam da gente, mas eles precisam nos controlar. Então, por exemplo, o consumo de carne, o consumo de leite, ou o consumo de uma série de produtos industrializados são liderados pelos reptilianos, né? Então a gente fala o seguinte... Não, né, fazendo uma apologia, mas só para vocês entenderem os aspectos de controle. Se eu tenho medo, eu sou controlado. Se eu não tenho medo, dou um passo à frente, né? É isso que é a expansão da consciência. Tanto que o nosso projeto tem como objetivo principal é ampliar a sua consciência. Você já tem uma consciência, a gente busca ampliá-la, né? Ter uma visão mais de 360 graus. E aí você vai começar a perceber essas energias negativas. E o mais legal é que o programa Enigmas está engajado juntamente com eles. Perfeito, é que isso legal, não é? né? É isso aí. Bem, você comentou que vai dar até uma indicação de um site sobre extras e intras. Perfeito. Fala um pouquinho da diferença deles e fale do site, por favor. Legal. Então assim, os extraterrestres, né, como diz o próprio nome, são seres que vêm de outras origens siderais e que vêm nos ajudando já há milhões de anos. Os intras também são de outras paragens siderais, só que eles tiveram uma decisão e toda uma estratégia de se manter no planeta. Então, esses seres extras, eles vão e vêm. Uma informação importante, em alguns momentos aqui na vida do planeta Terra, eles vieram em grupos, tá? Então, esses grupos de extraterrestres se fundiram, né, com DNA na época aqui da Terra, há milhões de anos atrás, ou há 10 mil anos atrás, onde eles misturaram o DNA extraterrestre
com o nosso DNA, que é os homens das cavernas, vamos colocar dessa maneira. E aí houve um salto, né? Tem um elo perdido, que é uma época onde não tinha nenhum ser humano no planeta, e de repente veio, né, o novo ser humano, que já é essa parte biológica, né, onde foi feita toda uma clonagem. Então, para os extras, a clonagem é algo corriqueiro, vamos colocar assim, né? Então, houve todo esse processo, e esses saltos ocorreram por conta dessa migração de seres de outros planetas. E os intras, na verdade, eles vieram, se mantêm dentro da Terra em seus mundos, e também nos apoia, e são eles, inclusive, que nos apoiam na parte da natureza, tá? Ronaldo, qual a relação desses seres envolvidos com religião? Porque, de certa forma, a religião também é uma forma de controle de massa. Hoje a gente vê muitos seres incorporando em centros. Qual a relação deles com a religião? Bem, uma questão importante que para esses irmãos maiores, né, não existe a religião, né? Existe toda uma parte consciencial de saber por que eles estão aqui, por que vieram, para onde eles vão. Então, o controle também está nessa parte espiritual, vamos colocar dessa maneira, né? Então, essa parte de religião é mais uma maneira de controle, onde eu tenho uma turba, né? Tenho milhões de pessoas, onde eu dou um direcionamento para eles também através do medo. Se vocês forem analisar, sempre, né? O Deus, né? O Deus lá do bem, ao mesmo tempo ele é opressor, né? Então ele provoca uma situação de medo. Sim, eu não posso fazer nada de errado, porque senão eu vou ser castigado, eu vou ser punido, ou eu vou para o inferno, né? Então são metáforas, na verdade, que são utilizadas por esses seres, da mesma forma, principalmente os negativos, né? Porque os seres do bem não fazem isso com a gente, eles dão a liberdade para a gente atuar, mas os seres negativos eles usam de uma maneira muito arrojada. Outra coisa, um aspecto importante é o seguinte, eles trabalham uma coisa que, estou fazendo bem, estou tratando da pobreza, alimentação do mundo, mas não é bem assim, é mais um controle que eles fazem em relação a gente. Não tenho dúvida. A religião é uma forma de controle. Né? É outra forma de controle, exatamente. Bem, uma pergunta interessante. Tem algum fundo de verdade na existência de bases extraterrestres, assim, no Polo Sul, no fundo dos oceanos, aquelas bases aquáticas? Sim, existem bastante, tá? As pessoas já fizeram, de alguma maneira, ou já presenciaram tanto saída como entrada desses objetos, né, na água, por exemplo, e em todos esses aspectos, por exemplo, da Antártida. E por que eles instalaram as bases nesses dois pontos do planeta? Porque são distantes, são isolados. Né? Não existe um turismo para essas regiões, a não ser os cientistas ou alguns esportistas que vão nessas regiões. E quem já foi nessas regiões já presenciaram coisas muito estranhas. Também pesquise na internet. Além disso, existe uma entrada para dentro do planeta nos polos, né? Que é a teoria da Terra Oca. Pesquise aí no Google que tem muito material. Então, existem sim essas bases, e elas, algumas positivas, algumas negativas, que umas nos apoiam, as outras fazem toda a parte de estratégia para os controles em relação a nós, seres humanos. Interessante. Ronaldo, no seu ponto de vista, pelas suas pesquisas, eu estou saindo da pauta porque eu sei que ele é um pesquisador e tudo, então a gente tem que aproveitar. Ronaldo, quando eles farão um contato massivo com a nossa raça? Essa é uma pergunta interessante, porque eles respeitam muito o nosso livre-arbítrio, né? Então eles não podem interferir nas nossas ações e decisões do planeta, mas isso vai ocorrer sim, né? Eu acredito aí nos próximos 20 anos isso vai ocorrer. Só que vocês têm que ficar atento que vai ter um contato a curto prazo, só que são seres negativos, tá? Fiquem bem atentos quanto a isso. E vocês vão notar que, por exemplo, filmes que falam sobre esse tipo de contato, né? Independence Day e tantos outros, inclusive a parte apocalíptica, tem um filme novo que vai falar da tempestade, tudo tem uma razão de ser para incrementar o medo, mas ao mesmo tempo está sendo utilizado para despertar as pessoas. Tipo assim, se eu tenho preparo para me proteger de uma enchente, de uma água que vai invadir a minha casa, então eu vou colocar barreiras, não é assim? Então, na verdade, as pessoas têm que tomar uma decisão se elas vão viver no amor, né, ou no medo, qual lado que você vai escolher em relação ao momento. Então, o que acontece? Se aparecer hoje, na nossa visão, os extraterrestres, qual que é a nossa reação? Como é que será que eu vou me corresponder com eles? Será que eu vou ficar com medo? Muito provável que a gente fique com medo. Então, a gente está sendo preparado para esse contato que realmente vai acontecer. E esse é o nosso trabalho, né, Cris? Sem dúvida. Esse é um trabalho, né, Kátia? De conscientização e preparar toda essa população para esse momento. Então, não acredite na gente, né? Pesquisem, leiam os livros, a gente pode recomendar alguns livros, mas a literatura está aí à disposição de todo mundo.
E a internet também, com o que presta e o que não presta. Exatamente. Por isso é necessário ter autoconhecimento. É filtro, exatamente. Criticidade, né? Tudo na vida, o filtro, né? Ponto de muito equilíbrio, bem, né? É isso aí. com certeza. Voltando aqui, eu vou na pauta. Então vai na pauta. Vamos lá. Eu quero saber, Ronaldo, embora eu vou sair um pouquinho. Você já teve o seu contato pessoal? Você já teve a sua experiência pessoal com alguma raça? Olha, eu tive algumas experiências, que é a presença desses seres no mundo astral, tá? E as minhas experiências estão mais voltadas para os felinos, que é uma questão que você também tem, né, Cris? E a gente tem até uma sinergia em relação a isso, uma energia muito parecida. E já tive também contatos com os, diria, não são os cinzas, né, mas tem os cinzas do bem, né? Mas eu já tive esses contatos, eu não divulgo muito isso, porque ainda mexe com as pessoas, né? Mas o mais importante não é o contato propriamente dito, mas a mensagem que eles passam pra gente. Isso a gente coloca no dia a dia, né? Respeitando as pessoas, amando as pessoas, cuidando dessas pessoas, cuidando de si mesmo. Então acho que esse realmente o objetivo principal, mas sim, já tive contatos com esses seres. Muito bem. E por isso que ele está aqui compartilhando essa informação tão importante, porque ele olha com carinho para as coisas que Deus colocou no caminho dele, Perfeito, né, Ronaldo? isso mesmo. É isso aí. Isso mesmo. Bom, Kátia Gaia, eu gostaria de pedir para o Ronaldo deixar uma mensagem aqui para o nosso internauta, para o nosso telespectador. Afinal de contas, a NET tem milhões aí de acesso, Perfeito. né? Eu gostaria que você deixasse essa sua mensagem para esse momento, né? Perfeito. Bem, a mensagem é o seguinte: acreditem em vocês, vocês são uma potência gigantesca, vocês têm altas capacidades em que o medo nos limitou. Então não se limite. Amplie a sua visão, amplie sua consciência e use os recursos que vocês têm. Porque vocês são poderosos, porque vocês são criadores, tá? Então a minha mensagem é: sejam do bem e usem esses recursos da melhor maneira possível para se ajudar e ajudar as pessoas. Muito bem. E para vocês entrarem em contato e conhecer um pouco mais do trabalho do Ronaldo Monteiro, vocês podem entrar no Facebook, então é Amplie Sua Consciência, e também no site asc-ampliesuaconsciência.blogspot.com.br. Você quer deixar algum contato telefônico? Pode me ligar no celular ou WhatsApp, né? 980 27 31 17 ou asc.ampliesuaconsciência@gmail.com. Perfeito. Cris, sua palestra lá no Galáctica? Estarei no Galáctica aí no começo do mês, ainda não tenho um dia correto para passar para vocês, mas semana que vem já tenho, porque nós estamos acertando as pautas, mas estarei aí no Morumbi com a Karen, né, do Nossa Espaço querida Galáctica, amiga, né? isso mesmo. Falando de consciência também, e também convido você a entrar aí na nossa página do Cron TV, Cron com 2 Os, né? O-N no final, TV no YouTube, são 4 milhões de acessos, temos mais de 1.500 vídeos com assuntos correlatos à ufologia e espiritualidade. Clica lá, vocês vão curtir bastante, são convidados que vêm e compartilham esse afeto, né, que é trazer informação, trazer autoconhecimento a todos nós. Temos também a nossa página no Facebook, Programa Enigmas, nossas redes sociais pessoais, Cris de Pascoal, Kátia de Gaia. Eu deixo também o meu site para que vocês conheçam um pouco mais do meu trabalho. Agende sua consulta ou faça seus cursos de autoconhecimento. www.soldegaia.com.br. E nós estamos no Instagram também, Kátia de Gaia, Cris de Pascoal. É isso aí. E em breve teremos aí mais um tempo, mais 1 hora aí de programa para compartilhar com vocês tanta informação com essas pessoas, né? Que amorosamente vêm aqui dividir com conhecimento para multiplicar a consciência no nosso planeta, que aliás é tão necessário, né, Ronaldo? Com certeza. E se um convidado é bom, imagine 2 no mesmo programa. Olha, vai ser um debate interessante, hein, Kátia? Olha, tem novidades aí para vocês e não vai demorar, nós vamos lançar aqui logo, fique ligadinho, porque vocês pediram, a TV aceitou nossa sugestão e a sua proposta. Gratidão imensa. Gratidão imensa. E não acredite, faça como nós. Pesquisem, não acreditem, não tenham medo de pesquisar, vai ao fundo, porque seres evoluídos não querem seguidores, não querem adoradores, eles querem ter uma relação linear com a nossa humanidade. É isso que todos esses ufólogos que têm seus contatos dentro da espiritualidade vêm passar para todos nós aqui, né, Kátia? É verdade, então vamos questionar mesmo. O questionador, quanto mais perguntas
mais ele vai interagir e vocês vão ser pessoas muito mais capacitadas a alcançar o quê? Não a verdade absoluta, mas uma verdade que te faça feliz. Porque nós estamos hoje precisando de conteúdo, né? Porque tá duro. É verdade. Tá difícil. E nós, o que eu deixo claro, eu acho que o Ronaldo pode dizer isso, nós somos a maioria no planeta. Somos a maioria. Nós somos a maioria. Exatamente. E se a gente quer mudar alguma coisa nesse planeta, tem que começar por nós. Por né? nós, Sem exatamente. dúvida alguma. Eu vejo as pessoas assim, dizendo que o planeta não tem jeito. Nós temos jeito. Temos jeito, sim. Cada um Temos. fazendo. O problema mundial, pessoal, é antes de tudo individual. Isso. Se você fizer a sua parte, o Ronaldo Monteiro fizer a parte dele, eu, Cris E. Pascoal, fizer a minha, Kátia Gaia fizer a parte dela, e você assumir. Você, a sua divindade, a sua genuidade, né? Sendo genuíno, autêntico com a vida e com as pessoas, com certeza que nós vamos mudar esse mundo para muito melhor. E mais uma coisa, Kátia, eu quero deixar de recado. Claro. Nós não temos que deixar um planeta melhores para os nossos filhos, nós temos que deixar filhos melhores para o nosso planeta. Então você aí, eduque seu filho para que ele seja melhor no dia a dia, com as pessoas, com os animais, porque nós, infelizmente, transformamos a Terra num verdadeiro inferno para as outras espécies. Com certeza. Então está na hora de nós mudarmos isso. Vamos olhar com carinho, de verdade, para tudo que Deus colocou no nosso caminho, que essa é a coisa mais importante. Isso aqui é apenas uma passagem. É verdade. 70, 80 anos passa rápido? Perfeito. Ronaldo? Nossa, rapidão. muito rápido. E faça tudo com muito amor, com muita leveza. Use a sua inteligência para aquilo que é útil para você e para o próximo. Não seja individualista. Você não vai a lugar nenhum, É Perfeito. verdade. né? Sozinho você pode chegar mais rápido, mas juntos nós vamos muito mais, Mais Mais longe, né? longe. Isso Gratidão, mesmo, pessoal. Gratidão, Ronaldo Monteiro. Obrigado, viu? Uma honra estar contigo. Isso, foi ótimo. Volte Espero que seja sempre. o primeiro de muitos alguns, aqui né? no Tem Enigma da muitos Net. temas aí pra gente Temos discutir. muitos temas para serem discutidos. Gratidão, pessoal. Porque no Enigmas é assim, pessoal. Aqui você vê o invisível Ouve o inaudível. e acessa o que dizem que é impossível. Vem com a gente nessa jornada. Até a próxima. Até o próximo Enigmas, pessoal. Vem com a gente.